Então, pessoal, um projeto de lei apresentado lá na Câmara dos Deputados vai começar a tramitar agora. Lá na Câmara dos Deputados, propõe a criminalização da fabricação, comercialização, distribuição e veiculação de produtos que contenham o emblema do comunismo, a foice e o martelo, que façam alusão ao comunismo, equiparando aí essa ideologia, equiparando esse sistema político a tantos outros aí que já são proibidos e criminalizados pela lei brasileira. Olha só que coisa, né? Será que isso é uma boa ideia? Será que do ponto de vista libertário essa lei é pertinente, ela é válida? Vamos dar uma olhada aqui nessa história, ver as repercussões desse tipo de medida, ver se ela é boa do ponto de vista libertário, ver se ela é boa do ponto de vista até utilitário, e vamos acompanhar aqui outros detalhes nessa notícia trazida pela Gazeta do Povo. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, trazendo então a informação desse projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, de autoria da Coronel Fernanda, tá? O pessoal da Gazeta do Povo, vocês colocaram aqui Capitão Fernanda, mas é Coronel Fernanda, essa senhora aqui, que é lá do Mato Grosso do Sul, do partido do Bolsonaro, inclusive, foi eleita lá pelo PL, mas então não é capitão. Vocês aí diminuíram bastante a patente da mulher, ela já é coronel, chegou aí ao topo da polícia militar lá do estado do Mato Grosso. Vocês sabem, coronelato aí é o máximo que um PM pode chegar, né? Mas enfim, ela, deputada Coronel Fernanda, apresentou aí esse projeto de lei que insere um artigo na lei antirracismo, né? Vocês sabiam, existe uma lei antirracismo aqui, que é a lei número 7.716 de 1989, que, por exemplo, como diz no seu artigo 20º, criminaliza aqui pessoas que fabriquem objetos, distribuam emblemas, bandeiras, símbolos, enfim, que utilizem a cruz suástica, né, a cruz gamada, para fins de divulgação do nazismo. Então esse projeto de lei já tem essa característica de criminalizar então o nazismo por meio da proibição do uso dos seus símbolos aí, ou do seu símbolo mais evidente, mais clássico, que é a cruz suástica. E pois bem, então ela propôs aqui esse projeto de lei que insere no artigo 20º, junto ali do nazismo, ou seja, logo abaixo do parágrafo 1º que fala sobre o nazismo, esse texto aqui, ó, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a foice e ou o martelo para fins de divulgação do comunismo ou o socialismo, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E aqui ela traz a justificativa sobre para esse projeto de lei aqui, né? Dentre os tópicos que a Coronel cita nesse caso aqui, nazismo e comunismo são muito semelhantes em vários aspectos, por exemplo, aí, nas pessoas dos seus ditadores mais conhecidos, por exemplo, o Stalin, o Mao Zedong, com Adolf Hitler, né? São muito parecidos aí. E também ela cita a questão do número de mortos por causa do comunismo, número que nós sabemos bem que ultrapassa 100 milhões de pessoas em tantos países como a China, o país em que mais gente morreu por causa dessa ideologia, União Soviética, Coreia do Norte, Cuba, vários países do leste europeu, vários países africanos, vários países do sudeste asiático que sofreram com essa ideologia ou sofrem até hoje em alguns casos, né? E ela diz que o comunismo / socialismo atenta contra a dignidade da pessoa humana, contra a liberdade, contra a vida e contra o Estado democrático de direito. Portanto, a proibição de partidos nazistas deve se estender aos que pregam o comunismo e o socialismo, pois os crimes cometidos em nome desta ideologia foram ainda maiores que os perpetrados pelo nacional-socialismo de Adolf Hitler. Há também um outro projeto mais antigo do que esse, do Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro protocolou isso aqui em 2016, criminalizando a apologia ao comunismo, também falando a respeito da utilização do símbolo da foice e do martelo, criminalizando isso também da mesma forma. E esse projeto dele está parado desde 2021 na Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, coisa que eu acho que vai acontecer com esse projeto de lei aqui da Coronel Fernanda também, né? Então acho que não vai muito para frente. Vamos lá, vamos conversar então sobre esse projeto de lei, sobre a sua pertinência. Em primeiro lugar, tudo que ela falou sobre o comunismo
tá correto, tá certíssimo. Os líderes comunistas são iguaizinhos ao Adolf Hitler, igualzinho ao Benito Mussolini também. Esse tipo de grande líder, né, esse culto à personalidade que existe nos regimes fascistas, também existe nos regimes comunistas, isso é inegável, isso é um fato. Toda a simbologia também, a cor vermelha misturada com símbolos marcantes, a cruz suástica do lado dos nazistas, a foice e o martelo do lado dos comunistas, e principalmente o ódio à humanidade que esses dois regimes, essas ideologias possuem, o tanto de gente que morreu sob esse tipo de regime. Então, são iguaizinhos, são irmãos gêmeos, socialismo e comunismo, que divergem apenas talvez no método, na abrangência aí das suas ideias, mas na prática, no exercício de seus atos, de sua maldade, eles são iguaizinhos. Então nisso a Coronel está certíssima. Por outro lado, como libertário, eu preciso dizer que eu sou um defensor total e irrestrito da liberdade de expressão. Cada indivíduo é livre para se expressar como for, inclusive nas camisas que usa, nas bandeiras que porta ou nos desenhos que faz, enfim. Ninguém pode ser proibido, por exemplo, de usar uma camisa com uma suástica ou com a foice e o martelo, ou de pintar isso no muro da sua casa, ou de tatuar isso no seu corpo, de colocar uma bandeira suástica, uma bandeira vermelha com a foice e o martelo amarelos aqui, típicos do comunismo, da União Soviética, da China, né, tipicamente. Ninguém pode ser impedido de colocar uma bandeira dessas na sua própria casa, porque isso aí é uma questão de propriedade privada. Dentro da sua propriedade você é livre para fazer o que você quiser, ainda que eu considere uma coisa estúpida o que você está fazendo, ainda que eu considere você um sujeito de baixa índole, de uma moral bastante questionável, de um intelecto reduzido, ainda que eu ache que você está caminhando pelo lado errado, você é livre para fazer o que você quiser. Esse é o ponto de vista libertário. Então o Estado proibir qualquer tipo de manifestação intelectual, manifestação aí de apoio a ideologias, coisas que são totalmente abstratas, que não representam um crime real em si, o Estado criminalizar isso é um completo absurdo. Liberdade de expressão é algo que não deve ser proibido em hipótese alguma, porque ela não viola a propriedade privada, ela não viola esse princípio fundamental da ética libertária. Pois bem, mas para além do ponto libertário, que é muito óbvio para quem conhece o libertarianismo, para quem já está habituado às ideias libertárias, para além disso nós temos o ponto utilitário da questão, ou seja, será que esse tipo de coisa aí, esse tipo de medida é vantajosa no longo prazo para reduzir o apoio ao comunismo, para enfraquecer essa ideologia aqui no Brasil? E eu acredito que não, que isso aí não tem um resultado muito satisfatório no final das contas. Não é uma lei que vai impedir as pessoas de apoiarem determinada ideologia, de nutrirem algum tipo de sentimento por essa ideologia. E para além de nós não sabermos se isso seria eficaz no final das contas, existe também o fato de que é muito interessante, eu pelo menos considero isso, acho muito interessante, acho até vantajoso, eu diria, saber quem apoia o comunismo. É muito bom para mim ver o indivíduo com uma camisa da foice e do martelo, do Che Guevara, ou o que quer que seja. É muito bom ver gente no carnaval saindo fantasiada com a foice e o martelo, fantasiados de comunista, postando fotos comunistas nas redes sociais, porque eu tenho a oportunidade de saber que essas pessoas apoiam essa ideologia nefasta, criminosa, violenta, anti-humana, antinatural. Então isso me dá a oportunidade de saber com que tipo de gente eu não devo me relacionar, eu devo evitar, né? Porque essas pessoas têm a oportunidade de escancarar aquilo que elas pensam e como elas consideram. Uma ideologia que matou 100 milhões de pessoas no século XX é uma coisa boa, uma coisa que deve ser implantada em todo lugar, uma coisa maravilhosa. Então eu fico muito feliz de ter a possibilidade de saber o que essas pessoas pensam, porque elas dão publicidade a isso, elas demonstram isso de forma inequívoca. Para mim é uma coisa muito boa, é uma ótima oportunidade para eu separar o joio do trigo. Seria muito mais difícil fazer isso se elas fossem proibidas de manifestar o seu apoio ao comunismo. Eu teria muito mais dificuldade para filtrar isso, acabaria me relacionando com mais pessoas aí que apoiam uma ideologia criminosa, coisa que eu desaprovo
totalmente. Então, assim como eu acho que tem gente que gosta do nazismo, que gostam das ideias nazistas e que se mantém aí escondido no armário porque o nazismo é criminalizado no Brasil, eu acredito que teria muitos comunistas que iriam para dentro do armário também. Então, prefiro eles aí às claras, expondo a sua mediocridade intelectual, expondo o seu baixo nível de senso moral, o seu baixo nível de humanidade e o seu total desconhecimento da história, das leis econômicas, das leis naturais, do comportamento humano, da ação humana. Acho muito melhor eles deixarem claro o tipo de gente que eles são, porque aí nós podemos nos precaver contra essas pessoas. E o sol é o melhor desinfetante que existe. Nada melhor para ideias ruins do que elas serem expostas, do que elas serem demonstradas para todos. Porque aí nós que defendemos as boas ideias, defendemos o respeito à vida humana, o respeito à liberdade, o respeito à propriedade privada, teremos a oportunidade de contrapor esses argumentos ruins, esses argumentos maliciosos com a verdade, com argumentos bons, argumentos positivos, e é o que sempre acontece quando há debates com comunistas. A gente vê que o comunista leva uma surra de qualquer outra pessoa aí, uma surra verbal, uma surra intelectual. Isso é muito bom, é excelente que continue assim. Então, seria péssimo se o comunismo fosse proibido, a propagação de ideias comunistas fosse proibida no Brasil, porque nós não teríamos a oportunidade de conhecer quem gosta dessa ideologia e de evitar essas pessoas aí no nosso convívio diário, né? Quem que quer conviver com uma pessoa que relativiza a propriedade privada, não é mesmo? Então, embora eu concorde com o que a Coronel Fernanda falou a respeito do comunismo, de que ele é exatamente a mesma coisa que o nazismo, só muda de nome, só muda a figurinha ali, mas na sua essência é a mesma coisa, embora eu concorde com ela nisso, embora eu concorde que o comunismo é uma tragédia para a humanidade, uma lástima, talvez a maior tragédia que já aconteceu na história da humanidade, inclusive, embora eu concorde com tudo isso, eu acho errado partir para o lado estatal, partir para a força estatal para proibir alguma coisa. O Estado nunca vai conseguir impedir as pessoas de pensar, de apoiar algo, pelo menos internamente. Isso aqui não vai resolver o problema, que é um problema de convicções ideológicas. Nenhuma lei é capaz, é eficaz em fazer esse tipo de coisa. Muito melhor é a nossa argumentação, a nossa apresentação dos fatos, para que as pessoas que tenham assim um grau de seriedade, pessoas assim que não sejam hipócritas, não sejam cretinas, para que essas pessoas possam de fato olhar para os nossos argumentos, ouvir os nossos argumentos, refletir a respeito das coisas, tirar suas próprias conclusões. Mas e você? O que você achou a respeito desse projeto de lei da Coronel Fernanda? Você concorda com isso? Você acha que ele deveria ser aprovado? Ou você acha que isso é uma bobagem? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.